Olá, meu nome é Christian. No vídeo passado, aprendemos que o kicker tem várias opções para iniciar um kickoff. Vamos supor que o kicker escolhe chutar para um dos retornadores. Lembrando que quando o kicker chutar para um dos retornadores, eles vão retornar em direção ao campo adversário, ao campo de quem chutou. Então vamos supor que ele foi até essa linha de 50 jardas. Então ele passou por aqui e quando chegou aqui ele foi derrubado por um jogador do time adversário. E quando ele é derrubado, a jogada para. Como é que eu sei quando a jogada para? A jogada para quando quem está correndo com a bola bate o joelho ou o cotovelo no chão, sendo derrubado por algum jogador. E quando isso acontece, chamamos isso de tackle. Então, toda vez que um jogador é derrubado, que está correndo com a bola, dizemos que ele sofreu um tackle. Então vamos lá, vamos imaginar que ele caiu nessa linha de 50, ele sofreu o tackle nessa linha de 50 e então começa a partida. O time de especialista sai de campo e entra em campo o time de ataque. E entra em campo o time de ataque para o time que vai atacar e o time que vai defender entra o time de defesa. Então vamos lá explicar como é que funciona o time de ataque. Então vamos lá, vamos começar a campanha ofensiva do time. Vamos explicar o que é que está acontecendo aqui na imagem. Começando a explicar, vamos falar sobre essa offense line. O que é a offense line? São esses jogadores aqui, esses 5 jogadores que você vê na linha ofensiva. Então vamos falar sobre as posições deles. Esse jogador daqui é chamado de left tackle, que é o tackle do lado esquerdo. Left significa esquerdo em inglês. Eu falei sobre tackle, que o tackle era quando o jogador era derrubado e tudo mais, mas também existe uma posição que é chamada de offense tackle, que é o tackle do lado esquerdo e o tackle do lado direito, que esse sim é a posição tackle. Então, além desse left tackle, temos o guard, o left guard, que ele guarda o lado esquerdo do ataque. Temos o center, que é ele que vai passar a bola para trás pro quarterback. E quando ele joga essa bola para trás pro quarterback, chamamos de snap. Temos o guard do lado direito, chamado de right guard. Right significa direito. E por fim temos o right tackle, que ele vai guardar ao lado do guard. Ele vai ficar aqui protegendo o quarterback de ser atacado. Então, quais são as principais funções dessa offense line? A principal função é proteger o quarterback de ser derrubado e proteger também as corridas do running back. Então, vamos lá para algumas curiosidades. Falando sobre o left tackle, esse carinha aqui, ele tem que ser forte, mas também tem que ser um pouco mais rápido do que o tackle do lado direito. Por quê? Porque ele vai proteger o quarterback do seu ponto cego, que seria esse ponto daqui esquerdo. Então, quando o quarterback recua, ele não vai enxergar esse ponto, um defensor correndo em direção dele. Então, esse jogador daqui é responsável pelo ponto cego do quarterback. Então, esse jogador aqui tem que ser forte, mas também tem que ser um pouco mais rápido. Do lado dele temos o left guard, o guard do lado esquerdo, que tem basicamente a mesma função. Ele tem que ser um pouco mais rápido que o guard do lado direito, porque ele também vai proteger esse ponto cego do quarterback se o quarterback for destro, porque o quarterback vai recuar, vai jogar a mão para trás e vai lançar. Então esse ponto daqui vai ser um ponto cego para ele. Então esses jogadores têm que ser fortes, mas também tem que ser um pouco mais rápido do que os jogadores do lado direito. Já o center, a função dele é jogar a bola para o quarterback, que é fazer o snap, se chama snap, e proteger ele. Basicamente isso. Temos aqui o guard do lado direito, que ele já é bem mais pesado que o guard do lado esquerdo, porque ele vai proteger esse lado dominante do quarterback, né, a mão dominante dele. Então esse lado, essa mão dominante precisa de mais segurança. E por fim, nessa offense line, temos o tackle do lado direito, o right tackle.
que ele também tem a mesma função do guard do lado direito. Então, só recapitulando, temos as posições: center, guard do lado esquerdo, que é chamado de left guard. Temos o left tackle, que é o tackle do lado esquerdo. Temos o guard do lado direito, que é o right guard. E por fim temos o tackle do lado direito, que é o right tackle. Então esses jogadores que são da linha ofensiva, esses dois tackles, são chamados de offense tackles. Esses dois guards da linha ofensiva são chamados de offense guard. Esse center é basicamente center. Já aprendemos sobre a offense line, agora vamos aprender sobre a defense line. Essa defense line, nessa formação, é composta por 4 jogadores. São eles o defensive end, ele tenta derrubar o quarterback pelas extremidades aqui da linha ofensiva. Temos o defense end de um lado e o defense end de outro lado, que tentam furar esse bloqueio para derrubar o quarterback ou para impedir a corrida pelo meio. Temos também o defensive tackle. Esses defensive tackles vão ficar cara a cara com os guards e vão também ter a mesma função de tentar derrubar o quarterback e evitar a corrida dessa posição, que eu vou explicar mais pra frente. Então basicamente são esses 4 jogadores da linha defensiva, mas também a formação pode variar. Mas só recapitulando, temos o defense end, que vai cuidar mais das extremidades aqui da linha defensiva. E temos os defensive tackles, que vão cuidar mais do meio aqui, tentar furar esse bloqueio. Agora eu vou explicar também a defense line com 3 jogadores. A defense line com 3 jogadores, que seria esse nose tackle, seria com 2 defense ends, um aqui e um aqui. E ao invés de ter 2 defense tackles, vamos ter um nose tackle. Qual a função desse nose tackle? É tentar pressionar, né? Tentar derrubar o quarterback. Só que nesse caso ele vai ter que passar por 2 bloqueadores, ou às vezes até 3 de uma vez só. Por isso que esses jogadores da posição nose tackle, eles já são mais pesados. Eles já têm um peso entre 145 e 159 quilos. Só explicando que o nose tackle, nose significa nariz em inglês. Então essa posição fica de nariz com center, por isso que é chamado de nose tackle. Falamos da linha defensiva, então vamos falar sobre as outras posições do time de defesa. Então, tirando aqui essa defense line, vemos outros jogadores do time de defesa. Esses jogadores que você vê aqui são os linebackers. Esse linebacker daqui não está alinhado com esses dois, mas eles podem avançar sim. Vai depender muito da formação. Podia ter também outro linebacker aqui, ao invés de estar aqui mais recuado. Então tudo vai depender da formação que a defesa escolher. Eles cuidam dessa área daqui, atrás da defense line. Eles podem também furar esse bloqueio para derrubar o quarterback do time adversário. Eles podem também derrubar esse jogador que vai tentar correr. Então esses linebackers eles podem ter muitas funções dentro da formação que o time escolher. Temos também os cornerbacks, que eles vão cuidar dos corners. Tem no futebol, quando a bola sai para o escanteio, vai dizer, tem um corner para tal time. Então basicamente, como no futebol, eles vão cuidar dessa linha lateral. Se fosse no futebol, essa formação seria lateral esquerdo, e esse cornerback daqui do lado direito seria lateral direito. Já esses jogadores daqui, eles cuidam do fundo do campo, são como se fosse o zagueiro, a última linha de defesa. Então quando algum jogador de ataque passa por eles, a chance de touchdown é muito grande. Por isso que eles sempre têm que estar atentos ao quarterback. Muitos deles olham diretamente para o quarterback para tentar fazer a leitura de onde o quarterback vai lançar essa bola. Falando agora sobre o time ofensivo, tirando essa parte da offense line, vamos falar sobre os outros jogadores do time de ataque. A posição aqui que está destacada nesse círculo é o running back. O running back, como se fala, running significa corrida. Então ele vai correr com a bola. O center vai jogar essa bola para trás. O quarterback vai entregar a bola na mão dele e ele vai correr com a bola. Ele pode correr por aqui, ele pode correr por aqui, ele pode correr também cruzando a rota. Então são várias opções de corrida
que tem o running back. Varia muito como o time de ataque vai escolher a formação. Pode ter um running back desse lado e o running back desse outro lado para dar duas opções e confundir a defesa também. No ataque também temos a posição de tight end. O que o tight end faz? Dependendo da formação, o tight end pode bloquear esse jogador para o running back correr, ou o tight end também pode correr para ser mais uma opção no ataque. Pode ter um tight end aqui e pode ter outro tight end aqui para confundir a defesa também. Então, como eu falei, vai depender muito de como o time planejou essa jogada. Temos também os wide receivers, que eles ficam na lateral do campo. Então, assim como eu falei que os cornerbacks vão cuidar das laterais do campo, os wide receivers vão correr em direção às laterais de campo. Então, se fosse no futebol, esse cara daqui seria o lateral esquerdo e esse o lateral direito, e esse daqui seria o ponta direita e esse daqui seria o ponta esquerda. Eles podem correr reto e dobrar a esquina também. Esse daqui pode fazer isso daqui. Esses tight ends podem correr pelo outro lado para enganar a defesa. Então são várias opções de jogadas que o ataque tem. Por fim, temos a principal função do jogo de futebol americano, que é a função de quarterback. Se chama back porque ele fica no backfield, que é essa zona daqui. Então essa zona mais atrás da linha de scrimmage se chama backfield. Por isso que o nome quarterback. E por isso que o nome também running back, porque ele fica nessa área aqui atrás da linha de scrimmage. Quarterback tem muitas funções. Então, quando ele recebe o snap, ele tem várias opções. Uma delas é recuar um pouco o corpo e lançar para algum dos recebedores. Então ele tem que ter muita percepção do espaço que ele está antes de lançar a bola. Então vamos supor que esse tight end corre por essa rota e para aqui. Então ele percebe e lança no ponto futuro. Ou esse wide receiver, quando ele consegue a separação, chamamos de separação quando ele consegue se desvencilhar do defensor. Então vamos dizer que houve essa separação, ele percebe e lança no ponto futuro aqui. E esse wide receiver vai pegar essa bola aqui e correr em direção à end zone do time adversário. Outra jogada que o quarterback pode fazer é segurar essa bola, vir por aqui e se fazer que vai lançar a bola. Só que ao invés de lançar a bola, ele corre com a bola. Para a proteção do quarterback, quando ele corre com a bola, ele faz o slide, que é escorregar no campo, para não ter nenhuma pancada nele. Se algum defensor tocar nesse quarterback quando ele fizer o slide, é considerada falta. Ou quando ele corre com a bola, ele corre para a lateral do campo para sair com ela, para não sofrer nenhuma pancada. E a outra função que eu já falei é entregar a bola para o running back correr. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o quarterback. Uma curiosidade são os acessórios do quarterback. O quarterback usa um playbook, que é um livro de jogadas, com a numeração das jogadas e com a formação também. Normalmente não tem essa formação daqui desenhada, e sim só a numeração das jogadas. Aí vem um coordenador, uma pessoa lá da equipe técnica, diz a ele a jogada e ele olha no playbook dele e executa ela. Temos também essa pochetezinha que os quarterbacks usam, não só os quarterbacks, mas jogadores de outras posições também, que servem para aquecer as mãos. Então eles colocam a mão dentro dessa pochetezinha e com poucos segundos já começa a aquecer as mãos. Isso vai reduzir o risco de lesão por conta do frio, do clima frio, principalmente nessa época do ano de dezembro, que neva lá nos Estados Unidos. Melhora a flexibilidade dos dedos da mão, aumenta o conforto para ter mais concentração na hora de arremessar a bola e melhora também a aderência na hora de lançar a bola e receber a bola. Vão ter também essas toalhinhas, vocês veem nos jogadores, que serve justamente para secar a mão do jogador, para garantir melhor aderência na hora de lançar a bola ou na hora de receber essa bola. Então, como o futebol americano é um jogo muito intenso, as mãos ficam geralmente suadas. Então, essa toalhinha serve justamente para isso, para secar a mão dos jogadores. E por fim, temos os Guardian Caps, que são capacetes extras. Aqui é o capacete normal e esses daqui são capacetes extras que ficam em cima, para proteger de pancadas, para proteção contra convulsões e coisas do tipo, porque o futebol americano é muito intenso. Então esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir
vou fazer a parte 3, porque senão vai ficar muito grande, muito cansativo. Então na parte 3 eu vou explicar mais coisas. Então esperem o próximo vídeo e tchau.